Dizem que sou louco por pensar assim. Se sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Olá, boa noite, o time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Abrimos o programa de hoje com o Louco Abreu desperdiçando, eu diria, um pênalti em grande estilo na partida em que o Botafogo, o time dele, venceu o Fluminense por 3-2. E a partir de agora dividiremos com vocês outras loucuras. Sem muita firula, eu como sempre apresento a vocês o nosso incomparável trio de comentaristas formado por Sócrates Brasileiro, Chico Sá e também por Vitor Ernesto Birner. Nosso convidado de hoje é o escritor Inácio de Loyola Brandão. Inácio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Como bem definiu o Chico Sá hoje no Twitter... Convite não. Quem convidou foi você. Ele não convidou ninguém. O que eu falei? Muito obrigado pelo convite. Quero atender a convite. Aceitado. Eu comi uma palavra. Na verdade, o último convite foi feito pelo Bi Ribeiro, nosso produtor que está lá em cima nessa hora. Não, é para não perder a chance. Eu nem sei mais quem convidou, porque tanta gente ligou que eu tinha que vir. Obrigado. Se sentiu pressionado. Pressionado agradavelmente. Marcado de perto, né, Inácio? Marcado de perto. Você me falava que, eu vou revelar aqui de primeira, eu também tinha essa sensação de que você era São Paulino. Mas você acaba me dizer que não é São Paulino, é corintiano. Cara. Agora, ele disse que era melhor manter a crendice. Mas eu sou... Pra fama dele, pra imagem dele. Não, antes de Corinthians, eu sou ferroviária. Muito antes, né? Muito antes. Muito antes de saber que existia o Corinthians, eu era ferroviária. Agora, eu escrevi a história de São Paulo. E aí começou a lenda. Mas por uma razão sentimental. Foi o primeiro time que eu assisti quando criança, na inauguração do Estádio Municipal de Araraquara. Meu pai levou ao campo. E eu vi o São Paulo jogar e me encantei com um goleiro, o King, que ele fazia coisas incríveis. E eu falei, eu vou ser goleiro. Imagina com esse tamanho, com esse corpo e ser goleiro. Não deu. Quando inaugurou o Morumbi, o primeiro gol do Morumbi foi o Peixinho, que tinha vindo da Ferroviária. Então é uma ligação, e aí eu aceitei. E mesmo a história de São Paulo é uma história interessante. E foi gostosa de escrever. Uma encomenda profissional. Não significava um empenho de um torcedor fanático. Agora, meu fanatismo é Ferroviária e, curiosamente, Juventus. Adoro ir na Rua Javari. Ainda é um assíduo frequentador? Ainda sou um daqueles 400 que, principalmente quarta-feira à tarde, não tendo nada que fazer, vão para a Rua Javari. Vou a pé e de metrô. Eu gosto de andar por dentro da Moca. E aquela turma, já vários vão morrendo ao longo desses 25 anos que eu vou lá. Sabe? Vários torcedores já desapareceram. O jovem chefe da torcida hoje é um senhor. Ele já é maduro, já é um homem respeitável. E era aquele que... Aliás, tinha uma coisa engraçada. Fui a um jogo uma quarta-feira, eu e minha mulher. Minha mulher me acompanha nessas coisas. Estávamos lá assistindo, fomos para trás do gol adversário. Aí veio a torcida do Juventus, que fica atrás do gol adversário, porque o pobre goleiro no Juventus fica daqui, nesse pássaro. Você pode segurar e puxar, ouvindo tudo que você imagina. De repente sai um emissário da torcida e sobe e me diz, olha, meu senhor, por favor, a gente pode pedir, dá para o senhor mudar de lugar? Eu falei, mas por quê? Eu gosto tanto de assistir, eu fico de pé lá atrás. Não, é que nós vamos falar muito palavrão. E sua senhora está aí. Não, sua patroa. Aí minha mulher falou, olha, mulher educada não ouve palavrão, pode falar. Aí liberou. Hoje isso aconteceria na Rua Javari. Mas que torcida delicada, né? Da Eu sou da Javari, delicadeza com as senhoras e tal. Educada, né? É, muito Aí, bom. mas há renovação nessa torcida? Porque fala-se muito mal da torcida do Juventus.
ouvi muito falar que cabia numa Kombi. Pelo sujeito, cabe num... Não, eu acho que cabe numa doblô. Vamos estar nos 400, 400 né? tá Não, é ótimo. um bom... Não, mas nem todo mundo é torcedor do É Juventus. bom, não. Torcedor Mas da é que Rua eles Javari. moram ali, são todos vizinhos, eles nem precisam de condução. Agora, não tem nem renovação da torcida, nem do time, né? Essa é uma pena. Mas é o Grená. Mas é bacana de ver que, pelo menos a sensação que se tem ouvindo você contar essa história, e você me dizer também que no final de semana teve vendo o jogo da Ferroviária em Araraquara, a relação com o futebol se mantém firme. Mantém, mas os grandes jogos não me interessam, sabe? Essa coisa de Corinthians e Palmeiras, eu assisto pela televisão, não levei meu neto ainda para ver um jogo, o mais velho tem 7 anos. E ele tem Eu pedido tenho muito. medo de ir ao estádio, é uma paranoia que deu. É uma coisa desagradável, você não sabe a primeira torcida, a segunda qual que vai sair batendo. Porque isso virou agora uma jihad, né? É uma coisa, um fanatismo muçulmano, é uma guerra. Parece o Coliseu, eles querem ver as feras se matarem e serem comidas lá dentro. O que é isso? É engraçado que ainda tem gente que acha que eles estão ajudando o futebol, quer dizer, tiraram, muito por causa disso, os estádios perderam as bandeiras. Hoje você chega com radinho de pilha, não entra mais no estádio, entra, porque tem mais fica nada, tudo no né? pente fino. E a Aqui em geral que São você Paulo- toma quando chega também é cada vez mais fina, porque... Não, E e você não tem... tem cerveja. E você tem clássico, como o de domingo, com 20 e poucas mil pessoas, Palmeiras e Corinthians, um jogo que tinha toda uma importância dramática. Isso não é clássico mais, né? Você tem proibições, teve o Vitória e Bahia, era tanta proibição que não tem como ir para o estádio. Perde a graça mesmo. Está virando torcedor de sofá, né? Os grandes jogos estão virando para o cara que compra lá o pacotão de alguma emissora de televisão. Não, e o pior é que, claramente, existe uma dependência entre o espetáculo, teoricamente, o espetáculo no conceito, não o que nós estamos vendo, né, mas no conceito comum, com o público. Se você não criar público no estádio, você não cria fora dele, não. Não, você não estica Porque para para ele zapear, a coisa mais fácil do mundo. Ele está assistindo o jogo na televisão, o jogo tá ruim, ele vai para outro lugar. E hoje em dia, até para colocar, vai chegar uma hora que se o vazio do estádio incomodar, é capaz de o pay-per-view estar tão forte que eles vão botar a torcida por computador, cara. Vai ter que ter, Não, né? Já Aliás, existem estádios que as aliás, a cadeiras têm torcida cores do diferentes, você tem a Corinthians- sensação, vendo na televisão, de que o estádio Aliás, tá as cheio. TVs não vão mais a campo, né? É raro um jogo transmitido do próprio campo. Hoje transmite no estúdio quase todos os jogos. Não se desce mais quase nem para Santos, assim, é um negócio absurdo. Você tem que dá uma frieza para a transmissão. Economia, absurda. Não sei talvez. se é economia, mas talvez seja porque o som fica melhor ou pior, mas se você nem o narrador, que você pode acreditar no narrador como para botar para o mundo literário. Como uma testemunha ocular, Se nem o né? narrador vai mais para o local Do crime. do acontecimento, quem vai? Eu sou um anacrônico, hoje em dia. Mas eu me lembro de uma coisa. Eu acho que tem muito jogo. Tem jogo demais. E de todos os tipos. Eu me lembro em Araraquara, quando a Ferroviária era um grande time, quando jogava o São Paulo, que jogava uma vez cada 6 meses, lotava, vinha gente de Votuporanga, Rio Preto, Moçambique, aquilo era uma loucura. Tanto que tinha um trem que entrava dentro do estádio para colocar os torcedores. E quando o Palmeiras ia, era outra coisa. Araraquara foi colonizada pelos italianos. Então, uma torcida toda palmeirense. A família da minha mulher é toda palmeirense. Você imagina o que eu sofro lá. Parece uma quimera imaginar que existia um estádio que o trem chegava na porta. Agora, hoje, pode jogar lá quem for. Não tem. Tem 3 mil, 5 mil, eles não vão. E quando a gente É fica uma com esse... saturação. E quando a gente fica com esse papo, Inácio, sempre, às vezes os mais jovens e tal, vem como tirar uma onda de que, os nostálgicos, os poetas, etc. Quando a gente está pedindo apenas que as torcidas vão tranquilas para o campo, que o jogo seja legal, ou seja, que nostalgia nisso? Nenhuma. A gente quer coisa boa mesmo. Para todo mundo. Para todo mundo, sabe? Então, porque você tem, hoje virou qualquer reivindicação de qualidade técnica ou de paz entre a torcida, virou, é quase o fim do mundo. O poeta falando, etc. Eu só acho que esse esvaziamento dos estádios do interior tem muito a ver com calendário, futebol mal organizado, maltrato Mas do você está clube esvaziado pequeno. aqui. falta de- Ô, Vitor, estou falando de São Paulo, de Palmeiras e Corinthians.
Que não tinha Mas ninguém. aqui tá isso. Aqui é um problema antigo. O Santos joga com o São Paulo em Barueri para 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aqui é um problema antigo. Isso não é clássico mais. É engraçado Os estádios estão encolhendo, né? Eu vi essa semana uma pesquisa de agosto, agora, do último mês de agosto, que mostrava que 1% dos brasileiros só não tem medo de ir ao estádio. Tudo bem que o preço do ingresso pesa na hora, a mesma pesquisa mostrava isso, mas de cada 100 torcedores brasileiros, só um não tem medo de ir ao estádio. Deve ser maior do que o medo de ser assassinado na rua normalmente, no dia a dia. Muito né? provavelmente. Agora, muito provavelmente. isso é um exagero, né? É exagero. Eu até acho que o estádio oferece algum risco, uma pessoa não tem obrigação nenhuma de... Não quer dizer que a pessoa não vá por causa disso, quer dizer que ela cultiva o A medo. pessoa pode querer, a pessoa que não é fanática pode querer, não vou correr um risco, porque num clássico até o risco é um pouco maior. Agora, se você for ver o número de violência no estádio, diminuiu demais. As brigas geralmente fora acontecem... do estádio a violência. Mas geralmente agora. entre torcedores organizados, né? Não costuma envolver, pelo menos ultimamente, mais pessoas que não querem brigar, entendeu? Depende da perspectiva histórica, porque morte de torcedor ligado diretamente ou indiretamente ao futebol começou nos anos 90 e nessa última década o número é impressionante, Vitor. Eu acho que de mais de aqui em São Paulo, três onde dezenas. piorou, por exemplo, foi muito em Minas Gerais, com o negócio de Cruzeiro e Atlético, teve morte até de gente em shopping center, lá realmente foi muito pesado nos últimos tempos. Aqui em São Paulo, nos anos 90, foi muito pesado, começou mal, acho que ainda temos um problema que tem que ser cuidado, mas ele está um pouquinho melhor. Eu estou tentando lembrar aqui de brigas feias em estádio, ultimamente, de pessoas com problemas assim. Não me recordo. Não, mas, agora. Não é um local seguro. Ô, Não é um local Vitor, totalmente seguro. Para definir, quer dizer, na verdade nós tivemos uma crise de tolerâncias. É Né? isso. Tolerância. A sociedade brasileira, em particular, é crise de tolerância. Você não tolera o cara que tem opção sexual diferente, você não tolera o cara que usa camisa diferente do seu time. É De intolerância classe pura. social diferente, muitas vezes, Quer que é dizer, horroroso. Isso tem muito pior. a ver, tem muito a ver com aquilo que é a filosofia e ideologia dominante dos meios de comunicação. Vendem isso com uma facilidade impressionante. Quer dizer, você pegar um garoto, um dia de um jogo do Palmeiras, entrar no shopping, aquele shopping do lado do Palmeiras lá, com a camisa do Corinthians, Complicado. ele tem que ser protegido pela polícia. Complicado. Quer dizer, isso é uma intolerância absurda, cara. Absurdo. Absurda. O mesmo vai acontecer no metrô, que é por onde as pessoas chegam no estádio. Doutor, no trem. As casas noturnas de São Paulo, muitas casas noturnas, proíbem. Outro dia eu estava com um amigo. É verdade, é proibido. Com o Duda com a camisa do Atlético Mineiro, a camisa do Galo, que nem estava no jogo paulistano da disputa. Camisa rosa, por sinal, que ele usa. E ele a não falta do Galo. pôde entrar na casa noturna com a camisa do Atlético. Ele teve que pegar uma camiseta do amigo para entrar. Então, estendeu essa intolerância para todos os lugares. Né? Bom, pegando o gancho do começo do programa, esse futebol anda mesmo louco, eu vou falar da enquete aqui que o Magrão tanto adora. A gente separou aquele caso do Thiago Motta, né, que o jogador brasileiro já defendeu a seleção brasileira e recebeu a liberação da FIFA para defender a Itália amanhã no amistoso contra a Alemanha. Tá certo ou tá errado, Magrão? Ele já defendeu a seleção brasileira? Então, defendeu a seleção brasileira na Copa Ouro e a alegação da Federação Italiana é que naquela competição o Brasil usou a equipe sub-23, não era a principal. Mas até então todo mundo sabia que uma vez defendido... Não, mas isso é secundário, eu acho. Que se eu quero mudar de nacionalidade, por que eu não posso jogar pela nova nacionalidade? O resto acabou, ué. E você não acha que é meio perigoso pro futebol, Magrão? A gente já viu uma Copa do Mundo que os times já eram meio desfigurados. Se você abre esse precedente... Você também- viu isso no futsal, lembra? Que a Espanha comprou todos os jogadores do Brasil. Então, mas aí que eu acho que é o problema. Eu concordo com o Magrão. A partir do momento que o sujeito decide ter uma outra nacionalidade, assume a condição de cidadão do Pessoal. outro país, ele tem o direito de vestir a camisa da seleção daquele país. Porque é escolha, né? O que não pode ser um negócio para fortalecer o time. Particularismo, né? Aí não pode. Aí o Lies tinha que entrar com passaporte Também português não vai aqui. ter milhares de jogadores naturalizando e jogando. Vamos Cuidado, hein? falar. Cuidado. Veio o Catar da vida, Uzbequistão, naturaliza 3 brasileiros, 4 Temos que ter dias. O atletismo no Oriente Médio só tem neguinho. Vai ser um belo do orgulho, um belo do orgulho nacional, ter jogadores espalhados em todas as seleções. Eu acho que não tem nada, nenhum problema disso. Seria maravilhoso a seleção brasileira contra a seleção brasileira. Ah, não, eu não gosto disso. Tá caminhando No pra futsal é isso. assim, né? Itália, Espanha... Eu gosto do futebol como um Brasil. choque de culturas e estilo de jogo, Eu assim, também isso acho, também acho, também. tá mostrando Não, um e tem pouquinho. uma outra questão que a gente conversava hoje aqui também, né? Como você liberou esse caso exatamente? Era um cara que já tinha defendido a seleção sub-23, quer dizer, imagina o que o poder do dinheiro não pode fazer e quanta gente não vai estar de olho em jogadores que já estão lá no sub-23, mas não defenderam a principal ainda. O dinheiro Ótima era capaz lembrança. de desenhar outro... Ótima lembrança.
Pode esperar que o dinheiro vai comprar alguns novos cidadãos. Mas já, essa história dos passaportes mesmo, o que esses jogadores já viram italianos e portugueses e espanhol, já é uma tolerância deles. Basta ter ali tudo qualquer comunitário, sobrenome né? de... Não, é verdade, a facilidade com que se consegue um Não, passaporte mas aí italiano. eu acho interessante, Chico, porque... Eu sou a favor, que eu quero que trabalhem. Não, então estão colocando, entre aspas, os pobres no primeiro mundo lá para brilhar, né? Para trazer dinheiro. Então é uma pequena vingança. Daí não é, esse é o lado bom da coisa. Assim. Agora para a seleção, não. Não, mas esse conflito é muito interessante. Por exemplo, os dentistas em Portugal são Não puderam trabalhar, brasileiros, Não puderam. são contestados o tempo todo. Né? E o jogador de futebol vira português com facilidade. É verdade. Em um Depende mês dos já vira interesses. português. São os interesses criados. Claro. Como se chamava. Eu só queria voltar uma coisa rápida na intolerância. Pois não. Por que não se usa essa intolerância contra esse parlamento, contra esses salários gigantescos, contra isso tudo? Contra uma coisa que não anda. Por que o povo não usa essa intolerância? Por que quer tanta paciência, né? Por que em há relação a tanta isso? paciência? Quando o Collor tomou dinheiro do povo, pouca reação. Pouca reação, é Ao verdade. contrário, né? Ao contrário, o candidato mais bem votado do país não tem a mínima capacidade de ser um deputado. Eu vi, hoje veio pelo YouTube, uma repórter, não sei de onde, que estava com o mapa do Brasil e mostrou para 10 deputados o mapa do Brasil. E os 10 deputados não sabiam onde era Pernambuco. Meu Deus. Me dá Pô, o e-mail logo que eu repasso. Pernambuco, o poderoso Pernambuco. que é. É brincadeira. Ah lá, tá no meu e-mail, me dá que eu passo para vocês. O povo da Bahia 10 tirando sarro de deputados. vocês agora. Terra de Ariano Suassuna, Gilberto Freire. O povo da Bahia tá tirando sarro deles agora, o Chico tá doído, mas não vai falar aqui publicamente, né? Essa rivalidade Bahia e Pernambuco, tradicional. Não, eu nasci no Ceará, me criei em Pernambuco e sou paulistaníssima. Mas não tem nada de baiano, pelo Eu jeito. tô no né? jogo nacional inteiro. Que é uma baiana. Que é Tô uma na baiana. Copa do Brasil, de tudo e tal. Que é E em uma Salvador baiana. agora, né? Ele vem naturalizando. Eu mudando, né? E Cearense, joga na seleção de cada estado. Cearense, Pernambucano, Paulista. Mas isso só acontece, a gente vai tem até uma ilustração para as pessoas saibam, quem não sabe quem é o Thiago Mota. A gente tinha uma imagem aqui na casa, inclusive, do dia... Aliás, o Thiago Mota em é mais primeiro plano espanhol aqui. que os outros dois. Né? E essa imagem é justamente do dia que ele estava embarcando com a seleção para disputar a tal Copa Ouro lá, que é o que a gente citou agora há pouco. A diferença aí, Magrão, que você lembrou dos dentistas portugueses, é que dentista não pode ser vendido. Se pudesse comprar dentista depois de vender... Se você juntar o número de anos que o Thiago morou em algum país, ele é mais espanhol, catalão, do que qualquer outra coisa. É verdade. E fala português ainda? Deve falar português. Pô, ele está na Europa desde 99. Deve ter alguma dificuldade. Ele tem 28 anos. É muito tempo. Ele tá... Ele nasceu praticamente dentro do Barcelona. Ele fala mais catalão do que português. O que ele falou é que não ia saber cantar o hino italiano. Se ele abrir o jogo e falar, o hino vai tocar lá, mas eu não sei cantar, não. Mas ninguém sabe cantar o hino nacional do Brasil também. Faz que nem o Schumacher, né? Bom, deixa eu só agradecer aqui o Inácio. Eu vou falar do nosso sorteio. Vocês vão ver aí, a gente tem E a dois... enquete? A enquete é essa que a gente falou do Thiago Mota. Se as pessoas concordam ou não concordam com a decisão Quero da ver o FIFA. resultado dela. O Inácio trouxe pra gente aqui 2 exemplares de um livro que a gente, inclusive, já sorteou aqui no Cartão Verde. Se vocês puderem me indicar para onde que eu posso mostrar, é esse aqui, ó. Com ilustrações do Valandro Keating, que você, inclusive, está atrás dele. É isso, Inácio? Vamos atrás dele que a gente quer reeditar esse livro e precisa da autorização dele. Hoje em dia tudo tem que ser sessão de direito. Mas eu encontrando, ele é um arquiteto. Agora eu gostaria que você mostrasse a entrada do juiz em campo. Eu gostaria que isso Vamos fazer isso. é uma ilustração antológica. Da qual você fez um quadro, é isso? Eu fiz um quadro. Porque eu fiz a história do jogo. E aí, o Valandro leu e eu falei, Valandro, pelo amor de Deus, eu editei revista há muitos anos, falei assim, não faz que nem todo ilustrador. A ilustração diferente do texto. E aí ele fez, eu falo do jogo, e ele fala só da assistência, do torcedor. Aí agora, quando entra o juiz, entra esse juiz nesse tapete de filha da puta. É uma maravilha. O cara entendeu tudo. Eu lembro Nada mais justo, por sinal. A mãe do Simon, do juiz que se aposentou agora, no ano passado, ela falando exatamente disso, de que estava livre definitivamente desse tapete Desse tapete incômodo. Exatamente. Bom, nosso sorteio também tem uma camisa do Palmeiras, uma camisa nova do Palmeiras muito bonita também, um livro para quem gosta de correr, A Construção do Corredor, do Miguel
Miguel Sarques, publicado pela editora Agente, e o livro História do Lance, que conta, o livro escrito pelo Maurício Stisser, que conta a história da criação do Diário Esportivo Lance. Já que se falou que futebol virou uma grande correria, né? A gente está sorteando um livro que ensina... Mas tá bonita essa camisa mesmo. Tem um símbolo antigo do Palmeiras do outro lado. E aí tem uma marca, Assim, uma meio marca d'água, como escondido, se fosse uma marca d'água. d'água. Essa camisa é bem bonito. legal. Essa cor de camisa é muito legal. Que começou a ser distorcida aqui, eu me lembro pelo menos na era Parmalat. É o melhor verde. Esse é o deles, verde do esse Palmeiras aí, de verdade. Né? E ali o triângulo é o que aqui? É a marca, do patrocinador. do Ah, tá patrocinador. bom. É E o as menos letras importante. aqui também é outro patrocinador. Bom, vou pedir para a gente ir para o treino do Corinthians, então vamos falar um pouquinho do time do Inácio, de um dos times, né, que não é a Ferroviária. O Corinthians que treinou hoje, encara o Ituano amanhã. Clima de tranquilidade do lado de fora do CT corintiano. O ônibus da equipe entrou sem problemas e os jogadores que chegaram de carro também. Mesmo assim, a movimentação foi acompanhada de perto pela polícia. O técnico Tite comandou o último treino antes da partida de amanhã contra o Ituano no Pacaembu. Ronaldo, Roberto Carlos e Dentinho, em trabalho de recondicionamento físico, nem vieram a campo. Bruno César se machucou e está fora da partida. Depois da vitória sobre o arquirrival Palmeiras, o treinador prevê dias melhores. Nós estamos num processo de retomada, de consistência de desempenho, vitórias e apagar ainda a marca que ela é da Libertadores. O Corinthians apresentou hoje o principal reforço para a temporada, o atacante Liedson, que retorna ao clube após 8 anos. O jogador, que defendeu a seleção de Portugal na Copa do Mundo do ano passado, tem 33 anos e assinou contrato até julho de 2012. Liedson foi testado na segunda parte do coletivo na equipe titular, ao lado de Jorge Henrique, mas depende da liberação da CBF para fazer a estreia. Acho que não vai ter problema algum em adaptação. Estou bem fisicamente, já fiz os exames, está tudo bem. Estava no meio da temporada lá, né? Então não haveria por que esperar mais. Se está tudo bem, está a documentação em dia, então estou à disposição do treinador porque ele precisar de mim. Inácio, vou tocar a bola para você. Queria que você falasse para a gente a sua visão desse Corinthians de Ronaldo, Roberto Carlos. Ah, que visão é essa que eu tenho, meu Deus? Será que eu tenho visão? Eu acho que o Corinthians fez uma tentativa com o Ronaldo, porque publicitariamente, do ponto de vista de marketing, era uma figura interessante. Mas não deu sorte, porque provavelmente um jogador que está fora de forma, me parece meio desmotivado. Ainda que eu acho que esses acontecimentos todos podem levar o Ronaldo a uma tentativa de superação e de vingança. Entende? Quando você estava sendo rejeitado, refugado, provavelmente você se enche de uma força tão grande para mostrar do que você é capaz. Eu acredito nisso. Eu primeiro sou contra essas coisas todas da torcida. Jogo é jogo, está lá. Futebol, acabou aquele jogo, acabou tudo. Tem o próximo jogo. Agora, não sei, por outro lado, eu não entendo de futebol. De toda a turma que está aqui, eu sou o que menos entende de futebol. Ah, não. O Vitor Pires, muito menos que você. Eu acho que você é o que menos entende. Não entendo nada. Mas será que também é isso? Você pegar jogadores já sem condição, já à beira da aposentadoria, já para renovar, eu acho... O que é renovação? Quando você diz não entender, não liga para detalhes táticos, por exemplo, de sacar um jogador como aconteceu com o Bruno César, para essas Eu coisas... nem sei o que é detalhe tático. Quando eu vou no jogo, eu juro por Deus, depois eu leio às vezes algumas colunas. Você não viu aquilo? O PVC, que era cheio de coisa, que entrou por aqui, veio para cá, soltou o cara aqui, botou dois... Eu sou uma besta. Eu fico vendo o cara que dribla, o cara que dá um breque, freia, que segura, que dá uma avançada, que passa exatamente no pé do outro. Eu gosto dessas coisas do futebol, sabe? Mas fora disso, a tática que segurou um aqui para o outro entrar, deu nas costas desse. O Magrão jogou bola também não entende nada disso.
Não fique envergonhado por Quem contar quem joga não precisa Não, entender. é Não que dá pra vocês- jogar e ele não jogou. precisa disso. É que vocês da nova geração têm que encher linguiça. Então Não é encher linguiça. É que o futebol tem menos espaço. E quando você tem um jogador a 2 metros desmarcado, você tem mais facilidade para acertar o passe do que quando ele está atrás do outro a 15 metros. Então o esquema tático serve para facilitar que o jogo flua e o outro para evitar que o time consiga jogar. Não é fetiche, o futebol é assim. Da estratégia, isso é um fetiche. Não, o futebol é assim assim. como é a nova alta gastronomia, a moda, o São Paulo Fashion Week. São Enologia. fetiches. Enologia, gostar de vinho. São fetiches que dominam a... Discordo totalmente. O futebol funciona Mas melhor assim. Deixa eu fazer uma defesa do Futebol é Magrão drama. aqui. Futebol é É drama. lógico. Deixa eu fazer a defesa do Meu Deus. Magrão, porque a gente tem que discutir, então, o que é entender de futebol. Porque eu lembro que quando o Ronaldo chegou no Corinthians, vocês são testemunhas disso, estavam aqui comigo, o Magrão imediatamente falou, isso não vai acabar bem. Pode até ser que a reviravolta que o Inácio falou, eu até acredito que o Ronaldo tem brilho para isso, também acho que um cara mordido é capaz de coisas cara mordido. incríveis. Mas, eu querendo fazer ou uma não, pergunta. tem um conhecimento no que o Quem Magrão falou, discordou não foi um dele? chute. Não, mas então sabe alguma coisa de futebol. Pode não ser esse futebol de 4-4-2 que você está falando. O mas alguma Magrão coisa entende sabe. de gente. Entende Entende Futebol é daquele jogado por indivíduo. quem? Que bom pergunte. Por um Nós vamos grupo falar de de futebol, não é polo. por um grupo de pessoas. Futebol é um esporte coletivo. Sim, mas são O pessoas. Ronaldo, vou te dizer, o Ronaldo fez pelo Corinthians mais do que eu imaginava quando ele chegou. Principalmente, não, Sem em 2009, mais do que eu imaginava. Eu não Sem achava que o dúvida. Mais do que eu E imaginava concordo com o Inácio que ele, pressionado, pode reagir. E acho que aí a culpa é um pouco do torcedor também, que ao invés de ir lá arrumar confusão depois, deveria ter vaiado antes o jogador que não estava jogando nada. Mas aí que a acho que vaia é a arma do torcedor no estádio. Mas acho que vale o conhecimento do Você Magrão. tem- Também tem não faltou um feeling, A Magrão. justiça com o Vitor, ele também defendeu que ele não entrasse contra o Tolima, porque seria Certeza. quase um a menos e tal. Certeza. E acho hoje que o Ronaldo tem que ser tratado ainda como um cara muito especial no Corinthians. Ele precisa assumir que ele vai ser uma atração. Pô, mas um cara especial no Corinthians não, ele é, não, né? Não, mas assim, especial que eu falo é um tratamento de preparação. Diferenciado. O Ronaldo não pode jogar partidas seguidas, o Ronaldo não pode jogar, acho, 90 minutos. O Corinthians tem que ter um centroavante titular e tem que ter o Ronaldo como uma atração especial. Hoje o Ronaldo vai jogar. O Ronaldo entra 15 minutos. Em 15 minutos o Ronaldo vai entrar querendo louco fazer um gol. O Mas Ronaldo, acho que o o problema- discurso tem que mudar em relação ao Então, Ronaldo. mas é por isso que eu falei do Achar ele feeling. como Salvador não é Isso, mesmo, outra coisa. É isso. Não, mas é por isso que eu falei do feeling, porque acho que tem que partir dele. Ele tem tanta ascendência sobre o grupo Ele tem que aceitar se ele isso. falar que vai começar Claro. a jogar, ele vai começar jogando. É entendeu? isso, ele tem que Agora, se aceitar ele tivesse isso. essa sintonia fina de Não, falar, é. não, tô mal, se eu entrar nos 30 finais, eu... Não, mas também não é só isso. Quer dizer, o que aconteceu no final do ano passado? O Ronaldo ficou, acho que, uns 4 meses sem jogar. A hora que começaram a pressionar, ele jogou todas as partidas até o final do ano. E razoavelmente bem, não foi Não, mal. e por que não jogou antes? Não sei. Mas Aí isso não que tem não dá como para responder. entender. Quer dizer, tem alguma coisa errada nesse processo. E é isso que gera a reação intempestiva da torcida. Cara, ela está mal informada. Ela está mal informada. Ele ficou 3 meses, 4 meses sem jogar. Aí ela foi pressionar. Aí no dia seguinte estava jogando e jogou todas as partidas. Jogou, sei lá, Magrão, 10 Eu jogos. acho que tem uma seguidos. contradição. Até para dar resposta. Tem uma Não, pois é, mas aí é falta de comunicação. Quer dizer, você está sendo enganado, então. Tem uma contradição. O cara vai dizer, por que ele ficou 3 meses sem jogar e a hora que eu vou pressionar ele entra em campo? Aí que tá. Ué, se tá machucado, então não entra. E eu acho que tem uma contradição. Ué, por que essa coerência de tempo e espaço tão facilmente ocorrida? Tem alguma coisa errada. Não, e E tem uma- essa reação da torcida, agora, assim como a anterior, que foi muito mais branda, tem a ver com isso. É a falta de comunicação, cara. Tem que jogar aberto. Eu acho que tem uma segunda coisa, Magrão. O Ronaldo não é o craque do estilo da história do Corinthians. O Ronaldo não ama o Corinthians. O Ronaldo não trata o Corinthians como você tratou, como o Birubiru tratou, como o Casão tratou, o Ezequiel tratou. O Ronaldo é um ídolo que tira muito proveito do Corinthians e o Corinthians tira proveito da imagem dele. Sim, eu Mas acho- ele não acho tem que o esse Corinthians tira respeito muito- pela camisa como vocês tiveram. Por outro lado, ele é um grande ídolo. Ele, para os jovens, talvez seja o maior ídolo que viram nos últimos 5, 10 anos. Ele não tem o respeito que o Marcelinho tinha pela camisa do Corinthians. Sabe? Independentemente de qualquer crítica que possa fazer ao Marcelinho. Mas acho que isso não parte dele, não. É a Não, imagem não. dele que se sobrepõe à do clube. O Acho que eu essa quero- que é a- o que eu quero Eu acho dizer- que falta ele empenho. Eu não estou colocando Com a camisa. o Ronaldo na linha de tiro, não. Pelo contrário. Eu acho que o Corinthians deve muito mais ao Ronaldo que ao contrário, nos últimos 2 anos. Sei não, hein, Magrão? Não, sem dúvida. Acho que ali é uma troca e... Não, troca nada. O Ronaldo é que gera receita para o Corinthians.
e assumiu uma série de responsabilidades em cima disso. Ele geraria a mesma receita no outro clube? Eu tenho dúvida. Não sei. que Não no me Flamengo- importa. no Flamengo, sim. No Flamengo, sim. Ele está no Corinthians. Ele está no Corinthians. Então, o que está errado é como está sendo tratado esse processo dele no Corinthians. Quanto, quem e como existe de erro, eu não sei, não estou lá dentro. É mimam demais o Mas Ronaldo. está errado. O que é claro é que não tem verdades claras. Transparência. Não tem transparência. No futebol todo. E o povo corintiano, ele é diferente dos outros, cara. Ele quer só a verdade. É só a verdade. É só a verdade. Porque tem casos que é claro, está claro que está sendo vendido para mim, não é verdadeiro. E o corintiano sabe disso. Mas quando o time ganha jogos, compra. Essa é a Não, verdade. quando o time ganha jogos, na verdade você fica adiando essa reação. Não, perfeito. Porque a paixão está acima de tudo. Perfeito. Porque o dia que a paixão não estiver acima de tudo, esses caras vão estar mudando o país. Eles são organizados. Que é o meu sonho. As torcidas organizadas de futebol só perdem com o MST nesse país. E é por isso que todo mundo quer destruir. Olha, Todo Magrão, mundo está falando da elite. A elite que quer destruir. Porque se esses caras se politizarem, eles vão mudar o país. Porque eles têm um palco toda semana, inclusive, para colocar as questões. mas tem muita coisa por trás disso também. Também acho leviano a gente falar também que a torcida organizada é tudo isso também, porque também não é legítima para representar todo mundo. que eu falei? Não, que do jeito que você está falando, parece Não, que se eles se politizarem, Está falando de potencial, não de... eles não estão de organizados. organizados. Não. E se politizando, mudariam também o comportamento. Mudaria o comportamento. Alteraria Se eles se bastante unirem, a se eles se história. seria unirem. outra coisa. Se eles se unirem, por exemplo, vão acabar com a violência entre torcidas organizadas. Ah, sim. Pô, esse é um belo exemplo para o resto da sociedade. Não, eles matavam o debate em torno deles, de que eles Não, são... não, e dá um exemplo para o resto da demonizados. sociedade, um exemplo brutal. Agora, só para me Exemplo posicionar de mais fato. uma vez... Desculpa aí, pois não. Não, eu estou ouvindo. Eu sou totalmente contra essa história de acabar com as organizadas. Acho isso ridículo. Acho que se a gente for acabar com um lugar onde tem violência ou corrupção, alguma coisa, a gente acaba com o Congresso, acaba com o Senado, né, para começar, né, que é onde menos deveria ter, porque eles estão lá para cuidar do cidadão, né, para fazer o Estado servir ao povo. Acabaria com as empresas que têm caixa 2. Então, é que lá estão os pobres, e o Magrão tem razão. Bater em pobre é mais fácil do que bater em rico. Bater em rico, você não bate. Então. Eu, por enquanto, fico com o Chico. Rico é proibido bater. Eu fico com o Chico. Na hora que eles mudarem a atitude e provocarem essa coisa que você falou, de ter uma outra mentalidade e tirar até deles esse resquício de ter que ficar sendo atacado toda hora, aí eu até defendo. Hoje em dia eu não defendo, não. Nem um pouco torcida organizada. Eu não estou nem defendendo a torcida, eu sou contra essa história de acabar com a torcida. Eu acho isso apelativo. Bom, vamos fazer o primeiro intervalo, a gente já volta já para falar. Já o intervalo? A gente já andou mais do que devia já, Magrão. A gente já retoma o papo aqui com o Inácio de Loyola Brandão, nosso convidado de hoje. Vamos falar também de seleção brasileira. Até já. Cartão Verde está de volta e eu vou entregar aqui a conversa do intervalo, que era qual é o tema do seu artigo? É uma pergunta. Vem rolando uma questão grave, complicada, que é do professor gordo obeso que não pode dar aula. Não pode dar aula aqui no estado de São Paulo. Entende? Minha crônica de sexta-feira é sobre isso. E por que jogador obeso pode jogar? Quem responde? O Magrão que já jogou. Professor obeso tem que dar aula. O importante é a cabeça dele, não é o peso. Pô. Mas vai Só falar, se ele não entrar na sala de aula. vai falar para o secretário de Educação. Não pode. Qual é a questão? Qual é a razão? Sabe Deus. Talvez tenha um ataque cardíaco na aula. A Secretaria de Educação daqui já vem numa linha de correção maluca e absurda, que é proibiram a coxinha, depois proibiram acho que o quentão nas festas juninas, tudo que é tradição e coisa que vem de século, eles estão cortando. E isso deve ser o final o pós-coxinha dessas proibições, né? Coxinha é uma coisa É maravilhosa. sensacional. Se eles restaurarem a educação física na escola, o professor emagrece também. Exatamente. Bom, aí eu Se prometi... restaurar a educação. Espera aí. Se restaurar a educação. Esse é o princípio.
Eu prometi que a gente ia falar um pouquinho de seleção brasileira, a gente separou algumas imagens de treino e tudo. Não sei se vocês viram que a seleção foi recebida de maneira calorosa também na França. Lá. Talvez porque eles tenham vencido a gente nos últimos confrontos e estão gostando da oportunidade de que isso aconteça de novo. Né? A gente não vai ter a imagem da recepção, aí tem os jogadores lá no Stade de France fazendo reconhecimento, um treinozinho que não foi um coletivo. Não, estão tirando foto por enquanto. Mas a gente vai ver outras coisas também. Ele vai jogar no 4-2-3-1 de novo, que o Mano gosta, né? Daniel, Davi Luiz, Thiago e o André Santos, Lucas, Aliás, Hernani, isso é um belo exemplo, apesar de um projeto, fantástico projeto do Estado de França, um belo exemplo do que vai acontecer com os estados no Brasil pós-Copa, né? Porque o estádio quase não é usado. Subutilizados. Mas lá só construíram esse para a Copa também, né? 98 não construíram esse, Ninguém usa. Só esse estádio, no 98 não construíram estádios que nem... E ninguém usa. Quem se- Eventualmente tem um show, a seleção francesa joga lá. Essa loucura começou em 2002, né? Na Ásia, seguiu na Alemanha, foi para a África do Sul e agora está sumida pelo nosso governo Descobriram a federal. galinha dos ovos de ouro, né? Interessa mesmo a construção FIFA devia abrir uma empreiteira. Esse é um Ó, bom Vitor negócio. Bira, você que gosta de comprar essa... É uma seleção meio que volta à Copa do Mundo em 2010. Jogadores que já tiveram na seleção. Aquela seleção primeira do Mano Menezes renovada e tudo foi perdendo a cara, né? Eu acho que ele convocou jogadores só de fora, né? Essa é a primeira coisa, não convocou jogadores daqui. Então isso já o obriga a trazer um pouco esses atletas. Eu concordo, porque o Júlio César para mim tem que ser goleiro da seleção. Mas Não vejo nenhum problema, experiência. O Daniel Alves vai jogar na direita. O time que deve começar jogando é o Júlio César, Daniel Alves, o Thiago, o Davi Luiz e o André Santos, Hernanes, Elias, Renato Augusto, na frente Pato, Robinho, tá faltando o jogador, Renato Augusto, Hernanes, Elias e Lucas, o volante. A seleção bem modificada já. Mas não tem muito a ver com 2010, não. Não é um grande time, não. Esse time Mas ele convocou os jogadores, né? no máximo, É o que o Vitor falou, né? Quando você cria esse argumento de que você não está trazendo jogadores daqui só os de lá, você já ganhou o álibi que você precisava para montar graças uma a Deus seleção que os interessante. melhores estão aqui, o Ganso e o Neymar, né? Mas ó, se pegar o Ganso não pode jogar, o Neymar está na sub-20, então ele também tem uma certa Mas não é um razão, grande de time, trazer não. outro time. Vai penar para empatar amanhã. Vai empatar de novo, A mano? França também, Pena. né? Para empatar. A França tá horrível também. Vai ser duro de assistir, talvez. Vai. Agora Eu dirigida como pelo acho Laurent Blanc. amistoso, uma chatice. Você nem vê, Inácio? Não, eu gosto de jogo vale ponto. Esse Aí jogo escolhe. eu não tenho... Amistoso. E tem algum jogador ainda que você olha, jogadores recentes, que estão em plena atividade ainda, que te chame a atenção? Você pode dizer, a gente pode dizer que você procure ele para ver jogar? Desses que a gente costuma cultuar, Ganso, Neymar, essa molecada? Desses novos. Eu gosto do Neymar, eu gosto do Ganso. Mas eu não gosto muito do Santos. Eu tenho um problema. É quase Você um tem pecado. 3 cientistas aqui na mesa. Mas eu vou explicar. 3 não. Anos atrás eu fiz uma crônica quando o Corinthians ganhou do Santos por 4, uma coisa. E o filho do Pelé era o goleiro. O Edinho. Ele levou 3 ou 4 do Corinthians. E aí eu fiz uma crônica dizendo, e agora o Pelé, como é que se sente, como é que é essa coisa? Ele engoleava todo mundo, agora o filho dele está sendo engoleado. Durante um mês eu recebi telefonema sem parar, na revista, em casa, dizendo, nós sabemos onde você mora, sabemos o colégio da sua filha, nós vamos te pegar. Meu Deus. Ficou uma coisa, deixava o bilhete na porta de casa, essa torcida. Então, Santos eu não quero saber. Oi, Inácio, mas Apenas por isso. Respeito aquele Santos, que foi um time incrível, que vi jogar inteirinho durante muito tempo. Oi, Inácio, mas é um absurdo essa coisa da passionalidade de você escrever. Eu passei por todas as editorias de jornal, política, barará, cultura, etc. Quando eu escrevi o primeiro texto, crônica esportiva, você vem toda essa ira para cima de você dessa maneira. Coisa louca. Você pode, sei lá, derrubar o Collor e não tem repercussão nenhuma. Chico, é uma ira acrítica, né? É. Isso. que é pior, é a crítica. E nesse caso tem isso. Geralmente a pessoa não entende o que lê. Matou. Eles xingam É você. horrível. Às vezes eles exigem que você escreva aquilo que você já escreveu. E te xingam porque eles Tá não lá, conseguem às ler. vezes, Tá lá. Não, Acontece e era muito uma isso. ironia, era uma coisa bem humorada, uma brincadeira. Não há essa compreensão, não há essa Imagina, leitura desse tava. livro. Em futebol, não. Mas é engraçado É que isso absurdo. tenha se sobreposto ao fato de você, viu, o grande Santos,
sua Ferroviária mesmo fazia frente ao Santos dos idos de 1950 e quase no final, quase 60. Que isso tenha se sobreposto a essa memória que deve ser muito bacana, né? Ah, mas eu sou assim, meio louco também. Oi, Eu sou também bem profissional. vou Olha, embora. só curiosidade. Você falou do estádio municipal. Não é a Fonte Nova. Não. Fonte Luminosa. Fonte Luminosa do quê? Fonte Nova. Que Fonte também, Fonte Nova, Fonte Fonte Nova. Luminosa. que também que é um... Fonte Não, Nova é Salvador. é o do lado do cemitério. Fonte é isso? Luminosa. Perto do cemitério, ou muito me engano? Não, perto do cemitério é o estádio municipal, que é um estádio velho, municipal, isso que eu velho campo que serviu durante muito tempo para Não, o porque eu futebol lembro- amador. Quando é garoto, ela jogou até que ano jogou lá? Até 4... Com Bazani, Dudu, jogaram Não, lá? aí ainda? já era Fonte Luminosa. Certo. Era um outro estádio que agora virou Arena da Fonte, que é um belíssimo estádio, a Arena Agora da tá Fonte. lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo. A prefeitura gastou uma nota para reformar. Né? Hã? A prefeitura gastou uma nota para reformar. Não. Não foi? É dinheiro da União. Foi. O governo federal? Porque o prefeito era PT e muito ligado ao Lula, presidente do PT em São Paulo, etc. Então ele conseguiu esse dinheiro, mas é uma beleza, a Arena da Fonte. Esse estádio municipal ficou durante muito tempo futebol amador, para essas coisas, para colégio. É lá que o time do Científico, do qual eu fiz parte, durante 3 anos nós fomos campeões. Porque o meio de campo era o Bazani, ninguém. Que é o grande No nome time da de Ferroviária. colégio, o meio de campo era o Bazani, ó. Que delícia ouvir científico. Eu falo científico com os meus filhos, quase me Ninguém nem batem. sabe mais o que é. Quase me Não, batem. é engraçado que no começo do programa você falou de jogar de goleiro, mas você jogava de ponta também. Não, aí eu jogava de ponta. Tava com o vez que- Bazani, né? Uma vez que eu fui pro Só gol... receber lá na frente. Uma vez que eu fui pro gol, não sei por que razão, e a gente entrando, eu falava pro Bazani, ele falou, vamos. Eu falei assim, putz, eu tô muito nervoso. Só que a minha bola não chegava lá atrás. No meio ele já tirava e aí ele fazia uns lançamentos pros caras lá na frente. E aí você tinha que correr. Para quem não conhece, bom, Bazani é um grande nome da história da Ferroviária e É história. na época de seleções estaduais jogou, às vezes trocava em posição com o Pelé, pelo Eu que eu acho sei, que sim. meio que substituindo. Eu não sei, ele não deu Jogava certo muito. no Corinthians. Jogava muita Jogava bola. muito? Jogava muita bola. Aliás, o time da Ferroviária era fantástico. Aquele velho time. Aí vem o saudosismo, aí é nostalgia, mas era. Mas era muito bom. Aproveitando o saudosismo, Inácio, responde por favor o César Gades, que é de São Carlos, fala que adora a sua escrita. Gostaria de perguntar a ele por que o futebol da região decaiu tanto. O que é que houve com a Ferrinha? O futebol decaiu, não foi na região. Né? É uma coisa hoje, precisa de investimentos, precisa de dinheiro, precisa uma série de... uma instituição, precisa de uma organização que não tem como fazer. Não tem como pagar os jogadores. Sabe? Não tem treinamento, não tem treinadores, não tem preparadores físicos, não tem CTs, não tem nada disso. Como é que vai? Ele deve falar por causa do São Carlense. Exatamente, ele é de São Carlos, ele até cita o São Carlense. É toda uma série de timinhos muito esforçados. Que jogam 2 meses e ficam o resto do ano parado. Parado, né? pois Galera é. Maluco. E 1.000 pessoas, ou 400, como eu digo, vão assistir, não tem como mais. Não mantém nada. Não mantém, não tem Não como manter. Porque as outras ficam em casa na televisão vendo o campeonato inglês, espanhol, italiano. Não, o que é Exato, pior, em vez de eles Exato. colocarem a molecada para jogar, eles contratam o nego de 35 anos. É muito pior, né? Magrão, se não contratar, o dinheiro não vai e vem, Sim, filho. mas Você não vai- vai. Não, vai contratar. Mas sim. ele poderia pelo menos fazer jogadores em Dinheiro casa. vai Eu ver. sei, né? eu Não, sei. vai ver, eu entendi o que você quer dizer. Eu não Mas, quis dizer pô, nada. tô falando como, É só- como lógica. é lógico. lógico. Uma molecada de 18 anos e da terra, né, da cidade, porque aí vai ter mais público. Porque você traz 20 caras de fora, que não tem identidade nenhuma com a cidade. Ele não tem pai, não tem irmão, não tem amigo, não tem nada lá. E Fica lá 2 meses e vai pior, embora. Quando tá na primeira divisão, fica 2, 3 meses porque quer um emprego no outro clube. Ou seja, tá usando o time de vitrine, para aparecer. Agora você põe a molecada lá que joga no científico, Né? joga no O colegial. futebol amador tem um monte. de Tem um time. monte. Aí o pai, o irmão, aí vai, agora sai de baixo. E o Guri, cara. e o Guri Concordo. conhece o time que está jogando. Agora, o Santa Cruz tem um bom exemplo no ano passado, na Série D. Pegava esses refugos aí de tudo que era lugar. Chegava lá, ia jogar com o Guarani de Sobral, também de 8ª divisão. Um grande time, mas estava lá embaixo. E apareciam 50 mil torcedores. O Santa Cruz é um fenômeno louco e de massa. Os próprios caras se assustavam, porque Nunca viram. não sabiam, não tinham a menor ideia do que era Eu quero Santa Cruz. parabenizá-lo pelo 2-0 do final de semana, viu? Sim, muito Parabéns. bom. Torço pela... Parabéns.
que suba de novo. né? Aliás, tem Gol. twitteiro aqui que você já matou a vontade dele, que pedia para você não deixar de falar do Santos. Então, agora você Então já... acontece esse tipo de coisa, ligação cultural nenhuma com o time e não sabe a possibilidade do time, não sabe a história, isso é ruim pro clube, né? Ô Magrão, antes do próximo intervalo, só responde aqui pro Aguinaldo Marques Matheus. Na verdade, ele fez a pergunta para todos, mas vou pedir só para você responder, que é essa coisa do William, o ex-zagueiro, que se aposentou e agora acabou aceitando o cargo de dirigente, lá vai ser gerente de futebol. Mas, é um emprego. Mas você acha Quer não? que eu diga o quê? Ele- Eles escolheram um gerente de futebol, ué. O Bi tá me lembrando aqui que ele é muito amigo do Ronaldo, se você vê nisso algum problema. Não é a pergunta dele, é do Bi Ribeiro. Também não vejo nenhuma curriola aí, não. Não conheço, não sei. Ele tem perfil de líder natural, Não, né? cara, Dizem. Eu acho que eu tem a ver. ó, Ele parece um cara muito decente, Eu também né? acho que Num fez uma jogador boa totalmente... A grande questão é o seguinte, eu defendo a tese de que quem entende futebol tem que ser diretor de futebol, não ao contrário. Porque se o cara errar, ele vai errar menos do que um cara que nunca chutou uma bola. Né? No caso do diretor de Geralmente, futebol, o não diretor de joga futebol não sabe chutar uma bola, não sabe o que acontece em campo. Como é que ele contrata um jogador? Eu só acho que, assim, particularmente ele errou porque, pô, ele ia fazer um giro agora na Europa, ia estudar línguas, porque ele é um bom leitor, aliás, é um raro jogador leitor de hoje. Ia fazer muita coisa boa, vai se enfiar nessa confusão medonha. Com todo Bem respeito lembrado, aos Chico corintianos, Sá. mas uma bela de uma confusão, né? Fosse ele, eu ia aproveitar. Mas esse é um processo também, Chico. Que ele queria se aposentar, provavelmente tinha toda a lógica do mundo. Mas você fica sem chão. Esse momento é difícil, é um momento né? de trauma. Você não perde o emprego. Quem perde emprego sabe o que está fazendo. Tem alguma profissão. Você encerrou Esse cara mesmo perde a profissão. Daí para frente é um nada absoluto. Só que acho que ele é formado em economia, Magrão, tenho quase certeza, e ele queria abrir uma empresa de consultoria financeira, né? Sim, coisa de mas pode abrir investimento. qualquer coisa. Esse cara abre posto de gasolina, pode abrir uma rede de televisão, pode abrir qualquer coisa. Você nunca trabalhou com isso, cara. É um nada absoluto na sua frente. Não, é um buraco. E para o ideal, e esse é o ideal mesmo, você ficar no meio e se preparando gradativamente para Pra fazer sair, outra né? atividade. Você tem que se preparar para fazer outra atividade. Sim. Não do dia para noite. Você não vira empresário, não vira escritor, não vira médico, não vira nada, você de uma hora para outra. Ô, Magrão, Ninguém você vira. sofreu um Eu pouco... com 40 anos de idade. Você era um cara que estava preparado, era médico, etc. Mas mesmo assim, teve algum sofrimento na tua largada do futebol? Dificílimo, cara. Eu fiquei 5 anos dentro do hospital. Você muda toda a tua vida. No dia seguinte que eu parei de jogar, eu estava entrando no hospital. Eu tive que fazer praticamente o curso de novo, porque tinha que atualizar todos os meus conhecimentos. Mas você fica 5 anos sem produzir, você fica fora da sociedade, sua vida muda totalmente, né? A vida social muda totalmente. Você tem responsabilidades com 35 anos que você não tem com 20. É diferente de sentar na faculdade com 18 anos e sair com 23, porque você está preparado para começar a vida. Com 35 você já está no meio da vida. Você engole menos sapo. E você tem que se qualificar para outra profissão. Cara, isso aí é um nada absoluto. Mesmo que você tenha o caminho fechado, é um nada absoluto. Porque você tem que... A tua vida muda totalmente. Até teus amigos mudam. Teu cotidiano muda. O horário de acordar, o horário de dormir, tudo muda. A comida muda. É violento. Aposto que o Aguinaldo, nosso telespectador, não esperava uma resposta tão Filosófica, tão eu diria. filosófica e esticada como essa. Vamos fazer o último intervalo, o Cartão Verde volta já. Cartão Verde está de volta. Tem gente aqui pelo Twitter, Inácio, falando que morre de saudade de Araraquara, a coxinha do Bueno de Andrade. Sabe o que é isso? Claro que eu sei. Então, por favor, nos explique. Já que falamos de coxinha, Como é que chama? Bueno? Bueno de Andrade. A Bueno de Andrade cidadezinha. é uma vila, 11 quilômetros de Araraquara, que era uma interseção ferroviária. Tinha um parque, quando vem um trem, enfim, aquela coisa de ferrovia, tinha ali um... E tem 40 casas. Algum tempo atrás, eu indo para Matão, por aquele lugar, estava com uma sede menor, parei, tinha um boteco. Mas sabe esse boteco de interior que vende caderno, lápis, bola, arroz, feijão, pinga, tudo? Empório. A velha bodega. Empório, mas aquele Tubaína. empório mesmo, uma maravilha, eu adoro isso. E eu entrei, pedi uma água, e aí eu vi
numa estufazinha, umas coxinhas maravilhosas. Coxonas, né? Coxonas. Eu como tudo isso. Comida de boteca eu como tudo. Eu devo ter um estômago maravilhoso. Aí falei, e essa? O cara falou, minha mulher acabou de fritar. Falei, então me dá. E era uma coisa incrível, porque a massa era de batata pura, muito frango dentro, picado, temperado. Eu comi uma, comi duas. Aí, de repente, minha mulher veio lá e falou, às meia hora que você está aí, veio beber uma água. Eu falei, então come uma coxinha. Aí veio meu cunhado e ficamos lá e almoçamos as coxinhas. No dia seguinte, eu tinha que fazer uma crônica. E aí eu falei, a coxinha, porque eu descobri uma coisa do interior, que era muito interior, muito brasileira, e a paisagem é muito toscana, a paisagem entre Araraquara e esse lugar, verde, né? E aí fiz uma crônica poética. Passaram 3 meses, voltei a Araraquara e falei, vou comer a coxinha. Cheguei lá, tinha centenas de pessoas comendo coxinha. A minha crônica reproduzida na parede emoldurada. Você pagou a coxinha? Na primeira paguei. Não, a outra Eu não vou, mas agora é muito. Eu não gosto de ir. Quando eu vou, eu mando outro ir comprar, porque ela não. Bom, alguém leu e eu falei, que foi, Sônia? Ela disse assim, olha, saiu na sexta, no sábado vieram algumas pessoas, no domingo vieram mais pessoas. Aí, daí, de coisa, veio um pessoal de Brasília, aí veio um pessoal de Ribeirão, de Rio Preto. Ela vendia 50 coxinhas, hoje vende 2.000. Ela fez um negócio, aí ela comprou máquinas, ela deu emprego, ela paga imposto, ela mudou tudo. Manteve a qualidade? Manteve a qualidade, isso é que eu... Sobrou até para mim, viu? Eu fui lá por causa da sua... Eu não sabia por causa da sua crônica que eu fui lá. Com Você o foi pessoal lá de Araraquara, com a molecada lá. Então não estou mentindo. Agora, eu fiquei muito orgulhoso, por exemplo, é a credibilidade. É muito boa. E a palavra, onde vai, né? Você escreve uma coisa, você não sabe onde vai. De repente, eu, um escritor, sou o padrinho das coxinhas. Essa coxinha pagou a ira dos santistas. Eu acho que já deu um bom impacto aí. Né? Não queira minimizar como que você é santista. E aí, quando eu vou lá, ela não cobra. Mas aí, quando ela me vê, ela traz umas 3 ou 4 caixas, cada uma com 50 coxinhas. Vixe, aí eu levo e distribuo, né? Distribuo. E vem junto como fritar. Bom, eu tinha prometido aqui, muito bacana a história. Eu não sabia do que se tratava. O Twitter está aí para isso. Miranda falando que o time do São Paulo está muito ofensivo e que o problema... Falamos disso aqui na semana passada. Os volantes marcam mal, os laterais também não se posicionam corretamente. Sobra tudo para o zagueiro, mano a mano contra os atacantes adversários. Na semana passada ele estava até aplaudindo. Perdeu um jogo e já não serve mais. Para zagueiro é pouco. Zagueiro tem que sofrer. Discordo totalmente. Miranda é um bom zagueiro, como o Alex Silva também é. Ao contrário de Carlos Paraíba, Kleber Zantana e esses jogadores não lá para isso, cara. A notícia do Palmeiras é o resultado do exame depois feito no Dinei, né? No atacante que se chocou com o Tinga durante o jogo. Lá teve uma lesão meio, segundo o médico, rara. Vai ficar 3 meses parado. Fratura de acetábulo, eu li, foi isso mesmo? É isso mesmo. Isso é para ter só em acidente férreo, acidente feio de carro ou de moto. Nunca vi isso em futebol. Futebol é perigoso, né? Os palmeirenses esse deve ter uma doença de base aí. Acho que o palmeirense que viu o jogo contra o Corinthians sabe que o time é guerreiro, está bem posicionado, mas ali falta um pouco de qualidade e cabe à diretoria. O nome do Tironi veio aqui há 2 semanas contratar jogador para fazer a diferença no Palmeiras. Bom, rapidinho aqui, só para a gente encerrar. O Brasílio Francisco Latari Júnior, que é morador de Santos, litoral de São Paulo, queria saber de vocês como é que vocês encararam a declaração do Filipão antes do clássico do domingo, dizendo que perderia o jogo se isso fosse preciso para salvar o técnico Tite do Corinthians. A verdade é que ele agora ele perdeu o jogo. Eu acho que ele foi irônico. Foi irônico. Ironia, né? Ironia. Pura ironia. Aí do Filipão, um pouco ele competitivo, né? Falou, Magnão. Falou e perdeu. Exatamente, então entregaram assim. o jogo. Não, o Palmeiras merecia ganhar fácil. Jogou melhor. Claro. E tem rapidinho aqui, a gente separou também, vou brincar com vocês, o Marcos Evangelista queria saber o que a gente acha do retorno desses vários jogadores da Europa para o Brasil. A gente vai mostrar o gol do Ronaldinho, no final de semana, o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Um gol michuruca, vamos dizer a verdade, mas o prefeito de Macaé está disposto a dar uma placa em homenagem a ele na próxima partida. É demais. Se o jogador tiver vergonha na cara, não aceita para não deixar fazer uso da imagem dele numa situação dessa. Gol de pênalti, você não viu, Magrão? Vamos ver aí. Não, é verdade. Né? Vamos ver se a gente acha que tem o gol no ponto aí. Olha o gol. Golaço, hein? Nossa! Como eu disse agora há pouco, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, e o pênalti não foi sofrido por ele, foi sofrido pelo David, né? Você sabe, esse não vai ser o único.
Então, cara, o grande jogador em atividade no Rio de Janeiro, pelo espetáculo e por tudo, e por perder e por fazer pênaltis, é o Louco Abreu e nada mais. Louco Abreu. Quem tá por dentro é o Louco Abreu, não é, Ronaldinho? Por enquanto, não. Eu quero ver o Ronaldinho vibrar desse jeito depois de um pênalti daqui a um ano. Boa. Mas Boa. É uma boa reflexão. Boa. Como é que foi a reflexão, mano? Eu perdi. Quero ver Concordo. ele vibrar desse jeito após fazer um gol de pênalti, do mesmo jeito daqui a um ano. É verdade. Eu quero ver ele correr da mesma maneira, se começar a elogiar, aplaudir, quando ele estiver na situação de conforto. Sabe que é legal, se ele tiver com, Claro. se ele tiver com essa É, com vontade esse de mesmo jogar no entusiasmo, Flamengo né? daqui a um Amém, que ano, esteja com essa ótimo, vontade, vai amém. bater Ele palma. pegar uma queremos ver. olaria quarta-feira à noite ali, né? Não, ainda dá Tá pra com exigir essa tanto, ainda dá pra mesma- exigir tanto. Ele tá com essa mesma vibração, vai ser Mas esse bacana. jogo foi em Macaé. Macaé é chão pra caramba pra chegar lá, meu filho. O Olaria é mais fácil, que é isso. Bom, vamos para o fim. Os nossos ganhadores. A partir de agora, os livros que o Inácio trouxe para a gente aqui de presente são... Um deles fica com o Valmir Aparecido da Silva e outro com o Carlos Antônio Bulgarelli, que eu acabei de citar. A camisa do Palmeiras para o Christian Fernandes. O Fernando Toro ficou com o livro da corrida e o Denilson Gonçalves com o livro que conta a história do Diário Desportivo Lance. Bulgarelli aí? Bulgarelli? Bulgarelli. Conhece? Nossa, é o meu personal trainer, chama Bulgarelli. Olha, pode ser. Isso aqui nessa sala também existe nepotismo. Bom, Acho que ele te pediu um livro, viu, Inácio? Você não deu ali, você negou, Ele... Vou receber lá. Agora eu Inácio, o programa acaba rápido. Volte outras vezes, por favor. Muito bacana ter você com a gente aqui nessa pensei que hora. eram 3 horas. A gente já pediu, mas eles não deram ainda. Magrão, Chico, Tava Vitor. animado. Valeu, Um Valdir. grande abraço. 70% dos votantes da enquete topam a decisão da FIFA. Acham que o cara tem que jogar, o Thiago Mota tem que jogar. E na nossa despedida, a gente lembra do Heleno de Freitas, que faria aniversário de nascimento no próximo dia 12. Foi um grande nome do Botafogo antes do Garrincha, vai virar filme em breve. Quantos anos? Quantos anos? Agora você me pegou. 30. Ele morreu com 59, com 39, ele é de 1920, né? Quase me pega, Não, Magrão. não, Juiz da torcida brasileira Você fica tá com bom de Heleno. matemática, hein, brother? Até a próxima terça, 10 da noite. Senão a gente não roda o clipe. O homem que...